A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Rafael Rosa, você está aqui no canal do pastor Rafael Rosa. Como vai você? Espero que esteja tudo bem. Eu volto novamente aqui para gravar um vídeo sobre a série que eu estou gravando aqui sobre a pessoa, a obra, o ministério do Espírito Santo de Deus. Falei aqui num vídeo passado sobre a obra do Espírito Santo nos três pronomes: em, com e sobre. O Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo em, morando no ser humano. E o Espírito Santo revestindo o homem com poder. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esta obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não é uma influência. O Espírito Santo não é uma força ativa, como alguns queiram dizer. O Espírito Santo é uma pessoa bendita, a quem Jesus disse que rogaria ao Pai para que o Pai enviasse um outro Consolador. E este Consolador, esse Paracleto divino, esse ser abençoado, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é ele que vem, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e então passa a morar, a habitar, a estar na vida do cristão. E quais são as suas atribuições a partir desse momento, a partir do momento que ele passa a morar na vida do cristão? Uma delas está aqui no livro de Romanos, Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 14, que diz assim, meu querido, versículo 13: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois, versículo 15, pois vocês não receberam o Espírito que escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Uma das atribuições do Espírito Santo morando na vida do cristão é levar esse homem e esta mulher a um relacionamento com o Pai. É o Espírito Santo que nos faz ter um relacionamento íntimo com o Pai. Por isso que o texto diz, é ele que nos faz clamar ao Pai como Abba, Pai. Abba, do aramaico, significa pai ou paizinho. E é o Espírito Santo que nos faz ter esta comunhão, esse desejo de intimidade com o Pai. Quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos guia, ele nos direciona, ele nos faz ter sede e fome pela pessoa, pela presença de Deus. É o Espírito Santo que nos direciona, que nos guia. O texto diz isso, né, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia em direção ao Pai. É o Espírito Santo que estreita os nossos laços com o Pai. Nos versículos seguintes, vai dizer que ele nos ensina a orar. Olha o versículo de número 26. Deixa eu achar aqui no versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que estreita a nossa relação com o Pai. Ele nos ajuda a orar, ele nos ensina a orar, e ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Uma das atribuições do Espírito Santo morando em nós é nos ligar, é nos estreitar a nossa relação com o Pai, é nos levar a ter com o Pai uma maior intimidade, uma maior comunhão. A vida de um cristão cheio do Espírito Santo é uma vida de oração. A oração se torna mais dinâmica, mais poderosa, mais volumosa, ela se torna mais intensa. Quanto mais o homem e a mulher está cheio do Espírito Santo, mais fome, sede e desejo por Deus essa pessoa tem. Mais ele quer estar na presença de Deus, orando, cantando, louvando, exaltando, ou simplesmente desfrutando da comunhão, da paz, daquilo que a presença de Deus pode proporcionar e produzir em nós. Então, meu amado irmão, o Espírito Santo é essa pessoa maravilhosa. Ele fala conosco, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos leva à cruz do Calvário, ele nos leva a reconhecer o pecador que nós somos e a necessidade de Deus que nós temos. E depois que nós reconhecemos a nossa miserabilidade e a nossa necessidade de Deus, e então entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar, a habitar, a estar em nós.
E depois que ele está em nós, então ele começa as suas atribuições. E como eu disse, primeiro é estreitar a nossa relação com o Pai, numa vida de oração, de comunhão, de conversação. O Espírito Santo na vida do homem faz com que o homem sinta fome, sede, desejo pela presença de Deus. Como o salmista, assim como o servo anseia por águas, assim tem a minha alma sede de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quanto mais o homem está nos domínios do Espírito, mais esse homem sente vontade de estar na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vou voltar numa próxima vez para meditar um pouquinho mais sobre a pessoa bendita, a obra, o fruto, os dons do Espírito Santo, toda a manifestação e atribuição dada ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima vez, em o nome do Senhor Jesus, se assim Ele o permitir.